Uma passagem pelos reality shows, né? Grande. E acabei chegando à conclusão que eu acho que eu fui trancafiada também, porque eu trabalhei para televisão 15 anos. Eu fiquei 8 anos no SBT e fui a produtora que foi pioneira num reality show no Brasil que chamava Casa dos Artistas. Então eu fiz a primeira edição da Casa dos Artistas, que teve a Bárbara e o Supla, e foi o primeiro beijo. E aquele beijo eu nunca vou esquecer, porque eu que fazia tudo, eu trabalhava sozinha nessa edição. Eu trabalhava em média 30 horas por dia. Eu era DJ das festas, eu acordava eles, eu fazia todas as edições sonorizava, né, todas as edições de todos os vídeos, mais os ao vivo, eu era DJ no ao vivo. O Silvio Santos, eu fui a única pessoa que o Silvio Santos permitiu que entrasse no estúdio com um técnico dele, que é o braço direito dele de muitos anos. Porque o estúdio só fica câmera, ninguém entrava lá. Em cima é o estúdio de áudio, então que tem, agora não estou lembrando o nome, muito querido, meu amigo técnico do Silvio Santos, esqueci o nome, mas ó, ele não vai ver isso, eu acho, mas se vê, nunca vou esquecer, tinha um beijo. Realmente eu abri muito espaço com uma ideia minha que era de colocar qualidade no ar. Então, eu que ouvia todas as músicas, eu que selecionava, eu que editava, eu que botava. Eu chegava a ouvir para fazer uma edição de um reality show que duravam 3 meses no ar, eu acho que eu ouvia 50 mil músicas. A minha ideia sempre era encontrar a música certa, com a voz certa, com a letra certa, com o espírito certo para aquela cena. E isso começou a funcionar e dar vida. Então eu criei esse conceito de que tinha que ter muita profundidade, não era qualquer musiquinha. E também eu criei um conceito do workflow, como que aquilo funcionava, como é que fazia para que essa máquina girasse em 24 horas a gente conseguisse ter os programas no ar. E aí eu fiquei esses 7 anos no SBT, fiz várias casas dos artistas. E o que eu estava falando do beijo da Bárbara e do Supla, a música que levou eles, e eu tive o encantamento de ver isso, foi I Say a Little Prayer. Quando eu lembro da Casa dos Artistas, logo me veio na cabeça, era a trilha sonora. O romance da Bárbara do Supla foi muito natural. E o mais bacana dessa Casa dos Artistas, a primeira, foi também a trilha sonora. A música, nesse caso, entra como, não como um personagem a mais, né? Eu acho que mais do que isso. Ela entra como um cenário ideal para compor aquele quadro. Porque eu saquei, eu analisava, eu sempre analisava a personalidade de todo mundo que estava lá dentro. Antes de começar o reality show, eu recebia um papel com entrevistas com eles, para a gente descobrir quem eram essas pessoas. E através da personalidade deles, eu ia buscando as músicas e identificando. Então, como o Supla era um cara muito refinado e gostava de rock, e ao mesmo tempo a Bárbara também tinha muita cultura musical e era refinada, e eu fui buscando quem tinha essa voz que falava, que pudesse falar com os dois, que tivesse o refinamento, a pegada do rock, e eu consegui acertar, porque quando eu botei na festa I Say a Little Prayer, atraiu os dois, eles começaram a dançar, porque eu já saquei que os dois tinham uma atração, bababá, até que veio o beijo. E ali rolou e explodiu. É uma das cenas até hoje reprisada, né? Sempre que fala da Casa dos Artistas. Essa cena, né? E a música estourou, começou a tocar em ônibus e foi uma loucura, porque eu não aceitava jabá. Eu nunca aceitei jabá para colocar as músicas no ar, não aceitava dinheiro. Então ninguém me comprava. Eu realmente botava as músicas de Pixinguinha, a Aretha Franklin, passando por Chemical Brothers, ou todas as bandas eletrônicas dos anos 90. Eu toquei isso tudo, foi muito inédito na TV, né? Além da disco dos anos 70, do grunge dos anos 80, tudo entrou nos reality shows. O que eu lembro assim, daquele momento, foi numa das aberturas, acho que foi uma das últimas edições da Casa dos Artistas, que tinha sua voz, né? Que foi a protagonista de novela. Isso, aí eu fui convidada, aí eu passei a fazer reality show, né? Aí me especializei. Até na Argentina eu fui trabalhar.
em um que chamava O Conquistador do Fim do Mundo, que eu fazia música para eles, faziam provas na Patagônia. E então aí veio, os argentinos montaram esse reality show que chamava Protagonistas de Novela e me chamaram para fazer dentro do SBT. Era uma terceirização do SBT. E aí eles pediram que eu fizesse a música de abertura e que chamava Protagonistas de Novela. E foi lindo aquilo, né? Vem mais perto, chega junto, aqui da casa eu pergunto, qual de todos é o poderoso e qual deles vai ficar famoso? Mas tu sabe que como eu não aceitei fazer uma jogada comercial com a editora, no final eles tiraram a música, tocava no programa, mas deixou de ser abertura, porque eu não fiz a jogada, era uma jogada de dinheiro e de comércio e eu não quis fazer com o negócio. Sempre tem uma sujeira por não tem uma coisa. A música é linda, entrar no ar. Não. Ou tu vai pagar, molhar a mão de um monte de gente ou não vai entrar. Então eu preferi que tirassem a minha música do que eu vir a fazer qualquer tipo de sujeira que eu considero. Essa é a minha teoria do jabaculê e das concessões públicas, que é criminoso, esse jabá que se paga para aparecer em televisão aberta ou rádio. A teoria hoje, depois de 35 anos de ver isso, de perceber, isso destruiu a cultura brasileira, porque a gente só está ouvindo lixo. Não estou aqui tirando mérito de nenhum artista, mas infelizmente o que a gente ouve é lixo, né? E a gente percebe como o ser humano, a sociedade precisa se comunicar, porque senão o YouTube não passaria a ser o fenômeno de audiência que é, com os youtubers ou pessoas como tu que trazem a notícia. Porque o ser humano quer dar o seu recado, todo mundo precisa falar, todo mundo precisa do espaço, né? Então, para você ver como que seria importante se no mínimo essas televisões abrissem, nem que fosse 2 horas, fala povo. Sem espaço para o público, para o povo. Todo mundo quer falar. Né? O direito é nosso. Todo mundo quer falar. Mas não, está na mão de pequenos grupos que eles determinam quem vai fazer o sucesso, quem é o sucesso da bola, quem é a vez. E assim vai se formando essa massa que não pensam mais. Né? Vão criando a massa... Como é que foi a expressão que ele usou hoje? Essa massa que não pensa, né? Massa de mano. Já que a gente tá falando de YouTube, nosso bate-papo continua, mas no próximo vídeo, Laura, eu vou contar uma coisa assim para o nosso público. No próximo vídeo, um trabalho que a Laura fez, que você de casa aposto que nem imaginava, mas que com certeza marcou a sua história. Mas no outro vídeo, hein? Continua aí no YouTube com a gente aqui pelo Papo Mix. Ó, deixa eu já confessar uma coisa. Não, peraí, Laura. Você falou do Rio, não vai ter homenagem para São Paulo, Avenida então, Paulista? Sabia que eu tenho já? É assim, ó. Olha a música A Diferença para Princesinha Devorada. Essa é a música de São Paulo. Chama Avenida Paulista, composta nos anos 80. E ela faz parte de um álbum meu que chama Lauras. Meu amor, estou sem sono. Meu amor, estou sem sono. Estou sem sono. Como se meu coração fosse eleger um finalista. Meu amor, estou sem sono. Estou sem sono, como se o meu coração fosse eleger um finalista. Eu esqueci um pedacinho da letra, aí vem assim, ó. Acho tão linda a Paulista, o neon das horas, o seu pisca-pisca. Acho tão linda a Paulista, o neon das horas, o seu pisca-pisca. Estou sem sono como antena de um edifício e confusa como um louco e um cientista. E viva, viva, viva! A música é separar nós.